Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder. Esse aqui é o canal Terra Firma Society. Em primeiro lugar, eu vou convidar você a deixar o like, o dislike, se inscrever no canal. Opa, deixa eu arrumar isso aqui. Agora ficou melhor. Se inscrever no canal, deixar like, dislike, dar um alô pro B, dar um alô pra Shakira, falar com o Nameless Ghost, com a minha caveira das antigas aqui. Opa! Com as flores na cabeça. Agradecer a galera que tem se inscrito aí, agradecer a galera que participa do canal, que deixa comentários, que ajuda compartilhando, né? E hoje eu recomendo série da HBO, agora você só acha em DVD, né? Que é o caso aqui, ou no serviço de streaming, a série Roma. Primeira temporada maravilhosa, segunda temporada maravilhosa aqui. Uma das melhores séries. Pra mim só pede pra Band of Brothers. Pra mim, assim, Vikings é da hora, tal, mas Roma é fantástica, fantástica. Primeiro, porque ela vai fazer duas coisas interessantes. Vou guardar aqui o material. Primeiro que ela vai fazer duas coisas. Ela vai contar a história de um ponto de vista de ficção, né? Então você vai ter o Pulo e o Vorenus, né? Que são dois personagens que vão estar ligados em todos os rolos que você puder imaginar da história romana, né? Ela vai pegar o período de a primeira temporada de 52 a 44 a.C. e ela vai pegar a ascensão e queda do Júlio César. E na segunda temporada, ela vai contar a história da Guerra Civil, né? A ameaça da destruição da República e a ascensão do Otaviano, né? E a queda do Otávio, né? E a queda do Marco Antônio. Aí vai ter a Cleópatra e tudo mais, assim, a Cleópatra vai aparecer nas duas temporadas. Ela saiu entre 2005 e 2007, né, passava na HBO, tem 12 episódios, cada um, acho que a segunda temporada tem 13. Fotografia fantástica, maravilhosa, trilha sonora, pesquisa, tá? O trabalho de pesquisa deles nessa série, ela é absurda. Então ela vai contar a história do Júlio César e das pessoas que estavam em volta das conspirações de Júlio César. Você vai ter lá, pelo que eu percebi, a ideia seria chegar até a crucificação de Jesus. Só que essa série ficou muito cara, muito difícil de continuar, né? Nessa época surgiu aquela crise financeira, quebraram nos Estados Unidos, né, que foi aquela crise imobiliária, então não deu mais para continuar bancando. Ela era filmada na Europa, na Espanha, né, e a parte de produção dela é magnífica. A produção e o estudo feito em cima dos hábitos dos romanos, e aí é legal, porque você vai assistindo a série e você vai vendo que vai acontecendo o quê? A transformação da cidade de Roma. É legal, uma coisa que eu acho muito interessante que eles vão fazer dentro das duas séries, você tem o cara que ele vem e fala as notícias para as pessoas, todos o que os governantes colocaram. E aí, como que ele dá uma notícia, por exemplo, chamando o Júlio César de traidor, e 6 meses depois o Júlio César é o grande líder. Então, assim, como a imprensa não tinha imprensa naquela época, então ele vai fazer esse papel da imprensa e da voz do governo, como que ela é volátil, então como que os governos romanos tinham, o Império Romano tinha essa volatilidade. Então a primeira parte vai contar a famosa história de atravessar o Rubicão, né, que o Júlio César chega, ele vem da campanha na Gália, que ele arrebentou lá, que é outra história, assim, que eu vou contar num outro seriado, Império Romano, que é da Netflix. Mas, assim, ele teve uma ideia de como vencer a batalha na Gália que é assustador. E aí, ele chegando,
deixa eu colocar aqui. Aí você tem, ó, o Lúcio Vorino, o Tito Púlio, o Pompeu Magno, né? Então, como que o Pompeu vai se sentir ameaçado? A tia, que vai ser a mãe do Otávio, as armações que ela faz, assim. Então, é uma série do ponto de vista político, de armações e tudo mais, que faz, assim, cara, Game of Thrones, que ela veio antes da Game of Thrones. Ela faz Game of Thrones assim, corar às vezes. Não que Game of Thrones não seja brutal. Mas essa série ela vai conseguir contar essas histórias. E sempre do Tito Pulo e do Lúcio Vorino, tá? O Lúcio Vorino, por exemplo, ele é um centurião que veio, ele largou a mulher dele numa campanha. E aí ele chega, a mulher dele tá com um neném. Só que, pô, ele tá há 3 a 4 anos em batalha. Aí ele olha aquilo ali assim, tipo, ela pega e fala, ela dá falando que é da filha. Então você vai ter, e na verdade não era, a mulher dele achou que ele tinha morrido. Logo nessa cena que ele chega, e você vê que assim, a relação dele é mó ruim com a esposa. Em compensação, o Pulo, que é o figurado, e ele é o oposto do Vorenus, e os caminhos dele vão se entrelaçar pela série, assim, é muito legal, assim, essa relação de amizade, de fidelidade, o lance de fazerem parte do Império Romano junto, a ascensão e queda dos dois, assim, o envolvimento com a política, né? Aí vai combinar com eu falei no Cleópatra, quem vai ser decapitado é o Pompeu Magno. O Pompeu Magno tinha sido sogro Não, ele era genro do Júlio César, ele era mais novo que... Aí você vai ter, assim, a história do Júlio César, dele ter epilepsia, né? As pessoas imaginavam outras coisas, assim. Ele é um cara, o Júlio César, ele é um cara que nunca mediu esforços para chegar ao poder, né? Tanto, e assim, nunca se imaginou que ele chegaria ao poder, porque ele não tinha essa ascendência nobre. E ele é um cara que ele usava o sexo, então a questão sexual, sensual, assim, os hábitos. E aí entra o lance que eu falei que é muito legal na série. Você vai ter muito lance das pichações, que era uma coisa muito comum e que falava muito com a população e dizia muito sobre a construção da sociedade, e você vai vendo a cidade de Roma se desenvolvendo. Então isso que é legal na série. Você vai ter muito essa questão religiosa, dos sacrifícios. Então, do ponto de vista histórico, ela é um show de informações. Então, como que os rituais eram. Tem o episódio do tributo ao Júlio César, assim, esse capítulo é muito bem produzido, a direção de arte dele, assim, e como essas histórias, as coisas que dão certo, as coisas que dão errado, o rolê que eles fazem, a participação da Cleópatra, né? Na segunda temporada você vai ter a queda do Marco Antônio. O cara que faz o Marco Antônio também, o ator que faz o Marco Antônio, é o James Purefoy, que é excelente. A Cleópatra, o Otávio, a tia, a Polly Walker, cara, não tem interpretação ruim, e os desdobramentos. Infelizmente só tiveram 2 temporadas assim, né? Mas uma das melhores obras. Ela saiu depois do Band of Brothers, né? A HBO fez muito sucesso com o Band of Brothers, e na sequência eles lançaram, produziram durante um bom tempo. Você vê que gastaram assim uma fábula de dinheiro para poder fazer isso. E no DVD ele vem com um documentário muito legal nesse sentido, explicando como foi produzida a série e a preocupação nos detalhes históricos,
de precisão histórica, então de ter a pichação como ela era, de ter a linguagem, de ter os hábitos alimentares. Tem uma hora assim que eles estão numa taverna, assim, o cara vai comer o rato, né? Feito como que o cara tá comandando, porque por exemplo, o Lucius Vorenus, ele vai virar, na época do Júlio César, um senador do povo, e depois ele vai virar o líder do submundo lá, manter o submundo. Então ele mostra muito essa ascensão e queda desses personagens populares, o Pulo. Meu, a cena em que o Pulo é colocado para lutar, porque ele foi condenado como traidor e tudo mais, né, como assassino. Depois, é muito interessante essas reinvenções desses personagens, como que eles viram heróis, como que eles viram vilões e voltam a ser heróis, e como que a população aceita isso, e como essa história é contada. Então a volatilidade da interpretação do povo em relação às ações que aconteciam. Isso é muito interessante, você vai entender por que o Império Romano ele era tão instável e quantas armações políticas tinha por detrás dos bastidores. Então vale a pena. Roma, primeira e segunda temporada só, aí não teve mais, da HBO. Eu recomendo. O poema de hoje, ele se chama Convite. E ele vai pegar bem essa ideia de como você vai lidar com a realidade, que é os dois personagens principais que vão contar as histórias, são personagens fictícios, que vão contar a história real com precisão de detalhes. E a busca deles pela felicidade. O Pulo de um jeito purista, hedonista, o Pulo só quer matar e transar, ele é quase um Conan do negócio. E o Vorenus de manter a honra, a lealdade, aquela coisa assim que vai levá-lo à destruição. E ele nunca vai conseguir ser feliz. E o Pulo, do jeito dele, ele consegue atingir essa felicidade. Vai ter um lance depois com o Pulo lá e com a Cleópatra que, mano, é muito louco isso. Convite. Eu te convido a ser feliz e andar ao meu lado. Contra as incertezas desse mundo, a admirar as pessoas e as suas lutas diárias, sem desistirem nunca. Mesmo sabendo ser impossível vencer esse louco jogo da vida, onde o percurso varia a partir das escolhas feitas, ou pelos desejos, ou pelos sonhos. Mas com destino certo, e a todos que por aqui passarem, em que a única diferença nesse trajeto, com seus altos e baixos, é se você escolheu ser feliz ou não. No final, spoiler, a gente morre. E o que vai fazer diferença são as escolhas que a gente fez na vida e se a gente conseguiu perceber essa felicidade. Isso vai ser muito claro dentro desse seriado e é a grande lição que ele deixa. Você veio aqui para sofrer ou para ser feliz? Você veio para reagir às coisas no sentido de sofrer ou para ser feliz? A vida vai te tentar derrubar o tempo todo, né? E é muito legal esse lance das castas. Como essa ambição pela felicidade, e evitar a infelicidade, vai acontecer em âmbitos diferentes, as pessoas querendo as mesmas coisas, mas agindo de formas, né, completamente opostas, assim. É muito legal. Diz aí o que você achou do vídeo, se você assistiu essa série, se não, se você sabe alguma coisa do Império Romano que eu não falei, se inscreva no canal, deixa seu like, seu dislike, passa o vídeo para outras pessoas e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society.